Mas, bom, estamos aqui, esperamos que a gente possa, então, a partir de agora, fazer uma conversa bacana, dialogar sobre esse tema que é muito relevante, não só nesse momento, né? Gostaria de dar boa noite a todos que estão nos acompanhando. A gente está ao vivo fazendo a transmissão dessa conversa no YouTube e no Facebook do CPTI de Campinas e também no Instagram da Por Amor de Blumenau. Me apresentando, então, eu me chamo Crislane Rosa, eu atuo como psicóloga na Associação de Educação Complementar Por Amor. A associação ela fica situada em Blumenau, Santa Catarina, já que nós temos pessoas de Campinas nos assistindo. E para quem não conhece também, a Por Amor, ela é uma organização da sociedade civil que há cerca de 14 anos ela desenvolve trabalhos, atividades com crianças e adolescentes e também com as famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade, risco social e também algumas famílias que já têm o seu direito violado, né? Atualmente a gente está com atendendo cerca de 88 crianças e adolescentes, mesmo que remotamente, né? A gente não está com as atividades presenciais, mas a gente continua fazendo as atividades remotamente. E a proposta de hoje, então, é de a gente poder conversar um pouquinho sobre as violências nas relações familiares, as estruturas sociais, falar um pouquinho sobre alguns tipos de violências, porque a gente não vai conseguir abordar todas, mas então poder falar um pouco de algumas, e de como essas violências atravessam a vida das famílias, né, no seu cotidiano, de como que as famílias se organizam, então, com essas violências. E aí pensar um pouquinho a respeito de estratégias de enfrentamento, de estratégias até para que isso não venha a ocorrer, né? Então, para a gente poder falar sobre esse assunto, nós convidamos a Carol, o Banto e o David, depois eles vão estar fazendo uma apresentação mais formal, que eles vão estar compartilhando com a gente um pouco sobre esse assunto. E eu queria, então, dizer para quem está nos assistindo que mandem os seus comentários, suas dúvidas, alguma coisa que gostariam de compartilhar, que a gente, no decorrer da conversa, vai estar aqui dividindo isso, vou estar aqui repassando para o David, para o Banto e para a Carol os comentários de vocês, tá? A intenção é de que a gente possa realmente fazer uma conversa, um diálogo, né, a respeito desse tema, tá certo? Carol, Banto, vocês querem iniciar? Podemos. Boa noite, então, pessoas adoráveis. Ótima terça-feira para nós. Um pouco frio aqui em Campinas, mas estamos aí na lida, né? Meu nome é Ike Banto, né? Sou educador social, estou no projeto Novo Amanhecer, CPTI Campinas. E a gente vai fazer esse bate-papo aí, espero que vocês possam curtir, né? Participar aí com a gente. E tamo aí, acho que o clima é de troca e vamos falar um pouquinho desse debate aí que é tão pertinente e tão caro para nós, né? Ainda mais agora nesse momento pandêmico que a gente está passando aí. Essa história de ativar e desativar o microfone dá uma bugada na cabeça, né? Que a pessoa começa a falar com o microfone desligado. Boa noite, eu sou Carol, né? Eu sou mãe de 3, né? Então a gente estava conversando até antes de começar a live, que é uma live para família, com pessoas de família, né? Que tem família também, que estão nessa dinâmica intensa,
né? Dos 4 que estão aqui na live, 3 estão usando, por exemplo, o quarto dos filhos, né? Como o quarto dos filhos disfarçado, né? Como lugar aí para passar a live. Mas é isso, eu sou assistente social, então, do projeto Novo Amanhecer lá em Campinas. E a ideia hoje é a gente bater um pouco o papo sobre tudo isso que a Cris aí apresentou, né? E a gente espera que seja uma troca muito bacana. A gente agradece muito o convite da Por Amor, né? Da instituição Por Amor, né? Que entrou em contato através lá da rede Nossas Crianças, da qual a gente faz parte junto, né? Nesse coletivo. A gente agradece também a parceria da proteção básica, né? Dos serviços da proteção básica lá do CPTI, que toparam aí compor o espaço, divulgar para as famílias. Então, muito obrigada à equipe, às coordenações. E aí eu vou apresentar a tela aqui rapidinho, vamos ver se vai dar certo, porque a gente testa tudo antes, mas na hora que vai para a rede, sempre alguma coisa não sai exatamente como o imaginado. Por exemplo, agora eu estou vendo que a apresentação sumiu aqui do meu computador. Banto, se tiver fácil aí para vocês, se eu puder apresentar. Ah, tá sim, peraí. São as coisas do ao vivo. Mas então eu vou já falando. O projeto Novo Amanhecer, ele é um projeto que acontece aqui em Campinas, né, na região norte de Campinas. Então, para a galera de Blumenau entender, a gente atende uma região específica. Ele é um projeto que é executado pelo CPTI, mas ele tem a parceria da FEAC, né? E é legal falar que assim, o nosso projeto ele trabalha na perspectiva de prevenção a violências contra crianças, adolescentes e jovens. E a ideia é sempre no estabelecimento de parcerias, tanto com a rede da assistência quanto com a educação, para potencializar, então, as ações na comunidade e fortalecer a troca com essa rede, né, para a gente construir aí uma sociedade não violenta, que esse é o nosso desejo. Acho que o David vai se apresentar agora, é isso, Cris? Então, a gente pode fazer essa apresentação inicial e aí depois, quando o David for falar, já inicia a fala. Tá certo. Então, volta lá, Banto. Eu queria propor nesse primeiro momento já uma interação com o pessoal do chat, né, tanto do Insta, do Face e do YouTube. E aí a gente tem uma pergunta para vocês, assim, acho que pode passar, Banto. O que vocês entendem por violência e que tipos de violência vocês conhecem, né? E por que vocês acham que violência acontece? Então, vão aí jogando e a gente vai conversando e trazendo, então, essas respostas. Então, pensem aí. O que vocês entendem, pensem e escrevam, por favor. O que vocês entendem por violência, que tipos de violência vocês conhecem e por que vocês acham que as violências acontecem. Posso passar? Aí a gente trouxe, para começar a aquecer a nossa conversa, uma definição de violência que a gente gosta de usar lá no projeto, que é uma definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né, que está tão em alta agora por conta da pandemia e do Covid, né? A gente ouve falar muito da OMS e eles trazem essa definição, que é o uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa, ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grande probabilidade de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. Então, quando você, de forma intencional, usa força, e não só a força, porque geralmente a gente associa a violência só ao uso de força, mas exerce o poder de alguma forma, na ideia de ameaça, contra até si próprio, ou grupos, ou pessoas, de alguma maneira você está tendo ações e iniciativas violentas, né, que produzem e reproduzem violência. E a ideia é a gente ir trocando agora sobre algumas coisas que fazem sentido com isso. Né? Banto, acho que você pode passar, e aí tocando a conversa. Beleza. Eu queria aproveitar, então, nesse momento,
já que a gente vai estar falando sobre violências, e a ideia, eu queria ouvir, né, um pouquinho de vocês. Vocês já pararam para pensar, né, aquelas coisas que a gente diz no cotidiano, que se arrepende, né, em especial aquilo que a gente diz para uma criança e para um adolescente ou um jovem, e que se arrepende depois, e porque você, em algum momento, começa a considerar que aquela frase, aquela fala, ela foi muito agressiva, desnecessária, violenta, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já passaram por isso? E aí eu gostaria que quem teve essa reflexão em algum momento colocasse aí nos chats aí, porque a gente vai voltar um pouquinho nisso mais para frente, né? Dentro dessa ideia de violências, e a partir dessa definição aí que a gente traz da OMS, a gente gosta de pensar, né? O ponto de partida que a gente começa é que a violência, infelizmente, ela é muito ampla, assim, né? No sentido organizativo, de como ela se organiza e se estrutura, né? E aí, então, a gente, pensando essa organização da violência, a gente chama isso de estruturas sociais, que são essas categorias, né? Essas formas que existem na sociedade contemporânea, que reproduz e cria, né? E recria violências, né? Então, a gente enumerou algumas, né? Que são os pontos de partida das nossas reflexões, que é o patriarcado, né? O machismo, o racismo, o adultocentrismo, a LGBTfobia, o classismo e o capitalismo, né? Então, a gente entende que essas estruturas sociais são as formas de organizações que são pautadas na desigualdade, né? Determinadas necessariamente por relações de poder. Aqui eu vou fazer um adendo, assim, né? O que é importante a gente ter como foco, assim, né? Quando a gente fala de violência, a violência ela sempre acontece numa medida dentro de uma relação de poder, onde está pressupondo naquela relação que existe o superior e o inferior, né? Ou o opressor e o oprimido. E isso, por mais que pode parecer, sei lá, talvez um pouco difícil, mas isso está em todas as relações sociais, assim, todas, né? Pauta a nossa vida o mais amplo possível, assim, né? Por isso que às vezes é tão difícil da gente identificar, né? Então, quando a gente estabelece, né, ou está dentro de uma relação que está presente essas desigualdades, né? Pensando essa lógica de poder, opressor, oprimido, superior, inferior, a forma como essa relação se estabelece, ela quase sempre ela vai ser violenta, assim, ela vai ter uma dinâmica violenta, né? Então, se a gente concebe a ideia, por exemplo, que numa relação entre homem e mulher, né, os homens eles estão numa posição de poder, né, é superior à mulher, né, a gente legitima feminicídio, por exemplo, e as diversas violências pautadas no gênero, né, onde a figura feminina é o alvo, assim, né? Se a gente identifica, por exemplo, ou só identifica uma descendência, né? uma construção europeia, eurocêntrica, né? Pensando na formação do Brasil, e desconsidera os outros povos, né? Que compõem, né? O que a gente chama de Brasil, e aí eu estou falando dos povos africanos, estou falando dos povos indígenas, estou falando dos povos asiáticos também, numa medida, né? Quando a gente só considera ou nomeia como importante essa ascendência europeia, né? A gente deixa de considerar a contribuição dos povos africanos e dos povos indígenas,
e acaba validando, então, o genocídio desses povos, né? De várias formas. Se a gente entende, por exemplo, né, que o que a gente considera como normal são só as pessoas cisgêneras, né, e as homoafetivas, né, dentro dessa categoria de normalidade, a gente chama de normal, a gente legitima o extermínio e a violência da população LGBTQI+, né? Então, se a gente prioriza quanto você ganha, né? Dentro dessa lógica, você vale o que tem, até um ditado popular, né? A gente desconsidera uma parcela significativa da população brasileira, né? Que é a sua grande maioria, pois a gente passa a dizer, né? Que quem tem mais acesso às coisas pode fazer o que quiser, assim, né? Então, a gente vai colocar essa categoria aí entre o rico pode e o pobre não, né? Para o rico ou para os mais ricos, a lei passa um pano, para os mais pobres ela parece que nunca chega, né? Então, quando a gente invalida, né, a criança como um ser que também lê o mundo, né, enxerga o mundo e consegue lidar com o mundo, né, a criança e o adolescente, dizendo que eles não trazem saber por conta, inclusive, da pouca idade e tal, a gente justifica e legitima as agressões que são cometidas, né, em nome da ideia de eu preciso educar, né, bater para educar, por exemplo. Enfim, então, todas essas desigualdades que a gente está chamando aqui das origens das estruturas sociais, elas estão presentes, assim, né, no nosso cotidiano. E o desafio, talvez, penso eu, que é como que a gente começa a pensar, né, essas categorias sociais, como que a gente começa a percebê-las de forma que a gente consiga refletir, perceber, refletir e também apontar para um outro lugar, né? Então, dentro daquela ideia de frases, eu não sei se apareceu alguma coisa aí nos chats, alguém conseguiu mapear. Eu queria trazer um pouquinho como essas estruturas elas se apresentam no cotidiano. Não temos, né, gente? O Banto. Então, teve uma aqui que foi: não entendeu ou quer que eu desenhe? Uma pergunta. Isso. Não entendeu ou quer que eu desenhe? Que pode ser usada tanto para nessa relação com as crianças, né, com os adolescentes, mas muito com os jovens, com os adultos também, né? Mas em especial desconsiderando aí a capacidade de entender o mundo que uma criança e um adolescente têm, né? Então, eu vou passar mais algumas aqui, mas essa é bem bacana também. Por exemplo, a gente, né, identifica algumas pensando essa ideia de patriarcado, né? Então, deixa só o pai chegar, vou contar tudo que você aprontou para ele e você vai ver só, né? Então, aqui você autoriza, supervaloriza a autoridade do pai, né? E acaba diminuindo ou subvalorizando a autoridade materna também, né? Não faça isso, filha, o papai não gosta, né? Seja homem. Isso, para quem é homem, a gente escuta várias vezes, né? Desde, acho que a primeira vez que eu ouvi, eu tinha 5 anos de idade, né? Seu pai não vai gostar nada de você usar essa roupa curta. E aí a figura do homem, né, em especial, tá sempre presente, assim, né? Como autoridade suprema e tal. O machismo, né?
Então, quando a gente fala para as meninas, né, ou para as mulheres, né, para as crianças, aprenda a sentar igual mocinha, né? Isso é coisa de mulherzinha, que é quando, sei lá, o menino vai brincar com alguma coisa que é atribuída como brincadeira feminina, né? Você é menina e precisa se dar o respeito. Você não pode fazer isso porque é menina, é uma menina. Filho, você precisa defender a sua irmã porque ela é menina e mais fraca, né? E acho que isso é o que a gente ouve muito assim eu escuto muito, já ouvi muitas vezes, já disse também, nesse campo enquanto educador, assim, né? Cadê a mãe dessa criança que nunca vem nas reuniões da escola? Mas cadê a mãe dessa criança? Sabe, nesses rolês que você tá e a criança ali de 5, 6 anos, né? Você já não tá ali no limite e você fala brincando, mas é isso, né? A questão aqui é a gente pensar o quanto que as brincadeiras elas legitimam, né, essas estruturas sociais pré-determinadas, né? Então, oi. Posso fazer mais uma contribuição? Por favor. De mais uma frase que é a de não chora, porque homem não chora, né? E se diz muito para os meninos e o quanto que isso não contribui nada. Exato, porque isso tolhe, né? É como se a gente não fosse não pudesse exercer o direito de expressar, né, sentimento, né? Então a gente, enquanto homem, é educado a pôr para dentro, né? A guardar. Isso você não demonstra, né? As suas emoções, porque ser emotivo é uma coisa feminina, né? Uma característica feminina. E isso para nós homens nos mata, né? Na vida adulta, assim, no sentido de vira uma bombona, assim, né? E geralmente quando a gente estoura, né? Porque tem muita coisa acumulada, esse estouro também é de maneira muito violenta. E na maioria das vezes a gente acaba agredindo quem está perto, e na maioria das vezes, e os dados não deixam mentir, são as mulheres, são meninas, são as nossas companheiras, né? Enfim. Racismo, né? Então, a menina pretinha ali, né? Ou o menino pretinho, mas que moreninha linda essa filha, né? Que bom que, apesar de negro, mas ele tem os traços finos, então negligencia não, né? Inferioriza traços de outros povos, né? Que não são só africanos, mas, enfim, esses traços mais grossos. É muito bonito, pena que o cabelo é duro, eu já ouvi muito isso aqui também. Nossa, que bonito, mas como você lava seu cabelo? Essa eu já ouvi várias. Você é tão bonita, né? Pena que é negra, né? Daí para pior, assim. O adultocentrismo, né? Você é muito pequeno para entender. Agora você vai ficar de castigo, pensar no que fez, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque eu sou sua mãe e estou te mandando. Eu posso não saber porque estou apanhando, mas você sabe. Eu posso não saber porque estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. A minha finada mãe, Dona Dalva, que Deus o tenha, ela usava isso de uma maneira muito recorrente, inclusive. Eu tô falando sorrindo, viu, gente? Mas não é por achar engraçado, não. É claro que tem uma dimensão da nossa vida que essas coisas se mesclam, né? Mas é um exercício também, né? A gente entender essas dinâmicas, né? Acho que o desafio que a gente está se propondo aqui é exatamente refletir sobre essas dinâmicas, né? E não naturalizá-las, né? E LGBTfobia, né? Então deixa de ser viadinho, ele nasceu menino e virou menina, ela nunca conheceu um homem de verdade, por isso namora meninas. Agora é moda, né? Todo mundo beija todo mundo.
pensando essa relação de classe. Não tem onde cair morto, mas tem iPhone. Tá pensando o quê, né? Eu sou bem nascido. Você sabe com quem está falando. A gente precisa cuidar melhor do nosso condomínio, senão daqui a pouco isso aqui vira uma favela, né? E por último aqui, pensando nessa relação do capital, né? Capitalismo, as famílias que recebem Bolsa Família nunca vão querer trabalhar, né? Ficam sendo sustentadas pelo governo. A minha empregada doméstica é praticamente da família. Esse povo que mora na rua é tudo vagabundo, ninguém quer saber de trabalhar, né? Então, o desafio, acho que a tarefa aqui era um pouquinho relacionar isso que a gente está chamando de estruturas de poder, né? Essas estruturas sociais, que são essas estruturas de poder, e demonstrar um pouco como que elas são naturalizadas no nosso cotidiano, né? Como que a gente reproduz isso e não percebe numa parcela significativa das vezes, assim, né? E no ato de não perceber ou não refletir sobre, a gente acaba retroalimentando essas violências que nos acometem, né? E aí eu acho que é importante dizer aqui que ninguém é isento disso, né? Então, nesse sentido, a gente também não está apontando para ninguém, né? Oh, você é violento, né? A gente está dizendo que, infelizmente, numa sociedade estruturada como a nossa, a possibilidade da gente reproduzir violências, né? Ela é tão grande, né? É tão grande, né? E está tão forte do nosso cotidiano que a gente naturaliza uma série delas, assim, né? Haja vista aí alguns eventos recentes aí, né? O caso da menina de 10 anos, né? Como ela foi condenada, né? A vítima sendo condenada novamente, né? Enfim, então era um pouquinho aqui para a gente começar esse bate-papo aí e passando a bola para o Davi aí, acho que e aí na troca a gente vai somatizando e ampliando essa reflexão aí. Carol, não sei se você quer apontar alguma coisinha, então só vamos. Seu nome aí? Desculpa, Cris Maia. Eu só quero, antes de o David começar a falar, então só colocar um comentário, 2 comentários que tiveram, que foi um sobre fala com voz de homem, e o outro foi, nossa, Banto, já falei isso para minha filha várias vezes. Por quê, mamãe? Porque eu estou mandando, que horror. Foi um comentário que teve de uma mãe na rede social. E ela não está sozinha, viu? A gente faz isso de uma maneira muito cotidiana, assim. E é um desafio a gente perceber mesmo, assim. Aí, David, se tu quiseres, então, iniciar. Eu, por mim, eu ficava ouvindo o Banto, assim, a noite toda. Né? Uma voz gostosa dessa, assim, com uma potência dessa, ainda falando sobre aquilo que a gente estuda, eu acho que boa satisfação, tá? Eu sou algumas pessoas me conhecem como David, outras pessoas me conhecem como Davi, então tem essa dupla personalidade, né? E aí tem os apelidos, o Davidson, e aí vai, por aí vai. Vou chamar aquele professor careca ali mesmo, qual é o nome dele. E aí, então, falar um pouco dos meus lugares, de onde que eu parto, né? Como vocês estão vendo, eu sou branco, né? Sou um homem branco, sou pai de 2 meninas, uma enteada de 17 anos, a Maria Eduarda, e a Maria Catarina, de 3 anos. Né? Então, ela está até aqui do lado agora, até agora ela não estava, mas agora eu comecei a falar, ela resolveu me participar. São coisas que acontecem, né, quando a gente está em casa. Eu costumo dizer que quando a gente é criança, a gente quer ir para o quarto do pai, agora com a pandemia, os pais estão indo para o quarto dos filhos, né? Ocupar o quarto deles, e agora ela resolveu aqui trazer um Minion para participar junto da live. Então, gente,
Só vou falar aqui um pouquinho com ela. Oi, filho. Tá, obrigado, filho. Tá, ela trouxe um Minion, tá, gente? Só pra me ajudar, porque eu tava muito em silêncio. Eu não sabia que eu tava ouvindo o Banto. E aí, então, ela veio, ficou preocupada e talvez ela tava me ajudando aqui pra me organizar. Então, eu sou homem, né? Sou branco. Estou na classe média. Sou hétero, né? Sexual. Sou de uma família, então, que para algumas pessoas é nuclear, em termos de conceito, mas ela é rearranjada, porque a minha esposa já tinha uma filha quando a gente se conheceu. Nunca sonhei em casar, né? Porque os homens aí já é uma coisa também, já que a gente já pode resgatar, começar a trazer, que o modo como que as narrativas que criam para a gente viver, né? Então, para os meninos nunca é criada uma narrativa de casamento, mas sim de ser um homem de sucesso, de ser um homem trabalhador, um homem que provém, né? Vai prover a família. Então, essas narrativas que vamos constituindo vão dizendo que lugares que a gente ocupa e que lugares que a gente não ocupa. Eu sou nascido em Blumenau, mas vim morar em Itajaí. Então, eu descobri que eu era branco aqui em Itajaí, né, na cidade vizinha aqui, perto, porque em Blumenau eu era um não branco, né, uma cidade alemã de origem, então aquelas pessoas tudo de 2,32 m, né, com olhos claros, cabelo loiro e tudo mais, e aí lá eu não era reconhecido como branco. Mas quando vim para Itajaí, aí a branquidade chegou. E aí comecei a entender que eu ocupava alguns lugares que em Blumenau eu não ocupava, né? Os lugares sociais ao qual os brancos tem uma narrativa para eles. Olha, esse aqui você pode ocupar, você não vai encontrar muitos homens pretos aqui, mulheres pretas, você vai se relacionar com pessoas brancas. Então, esse é um pouco assim dessa minha narrativa. Eu sou formado em psicologia, né? Fui formado aqui na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí. Fiz meu mestrado em psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhando com gênero na política pública de assistência social, né? Como que a nossa compreensão de gênero enquanto trabalhador e trabalhadora promove demandas, promove ações e atividades para atender essa população. Geralmente, como a gente tem um enquadramento de gênero muito cis-heteronormativo, a gente vai atender pessoas cis-heteras normatizadas. Então, isso também, mais uma vez, é uma narrativa que vai construindo esse serviço, dizendo que, olha, por mais que a assistência social, a grande parte da população seja de pessoas pretas ou de pessoas não brancas, a gente acaba atendendo muito mais pessoas brancas, e isso já é um exercício da violência também, né? O quanto que a gente também a gente nega o acesso, não porque a gente quer, mas porque a gente ao não se refletir sobre a nossa história, sobre o modo como a gente se constitui enquanto sujeito, né, sobre a nossa narrativa pessoal, ao não refletir, a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente foi constituído para ser. Então, se uma sociedade onde que ela é racista, eu me constituo também nessa narrativa racista. Né? E aí acaba que eu não entendo mas por que essa família não adere? Por que essa família não vem ao serviço? Né? Mas será que existe algo para ela aderir? Existe algo para ela vir, que ela tem interesse, que atenda a demanda dela? Então é isso que a gente uma das provocações assim que, né, pensando também o quanto que a nossa sociedade nos constitui, e para a gente também não colocar sempre a culpa na família. Não significa que a gente não está responsabilizando, mas a responsabilidade não é só da família. Então, se eu tenho um serviço público, né, esse serviço público tem que acolher essa família e atender ela naquela demanda. E possibilitar reflexões também. Né? Não é falar assim, olha, você não pode mais bater no seu filho. A pessoa fala, tá, mas por quê? Quem é tu agora? Olha só, eu tenho 40 anos, o que um rapaz de 35 anos quer falar sobre filhos? Né? Não sabe nada sobre a vida. Tá aí querendo me ensinar alguma coisa. Sempre foi assim, eu apanhei a vida toda e estou aqui, ó, firme e forte. Né? Então, essas outras falas que foram, conforme o Banto foi falando, vão surgindo também pensando na minha narrativa de vida também, pensando o quanto que eu tinha medo quando meu pai chegava de viagem, porque ele trabalhava fora, e que eu sabia que vinha um relatório, né, das atividades baguncísticas da semana. Ele chegava no sábado, e aí vinha um relatório da minha mãe, dizendo ele fez isso, aquilo outro, ele brigou com o irmão dele, ele gaseou a escola, ele fez isso, fez aquilo, aí a primeira oportunidade que a gente tinha de promover a bagunça com meu pai, a gente apanhava. Né? Então a gente apanhava com um chinelo que era praticamente um tijolo,
A gente acabava ia para a praia, que é uma cidade litoral, a gente ia para a praia fazendo propaganda do chinelo, né, nas pernas, né? A gente não queria nem ir para a praia, talvez não goste de ir para a praia por conta disso também, por conta que era uma violência. A gente percebe que a violência que a gente vai sofrendo também na infância vai reservando para a gente também algumas angústias, alguns deslocamentos que a gente não sabe nem por que eu não gosto daquilo. Né? Se eu refletir por que eu não gosto daquilo, eu vou começar a pensar, então, qual é a minha história com, por exemplo, com a praia? A praia é um lugar tranquilo, tem areia, né? Tem água de coco, tem uma coisa tão boa de ir para a praia, por que eu não gosto de ir? E aí, se a gente vai refletindo, né? Vai olhando para a nossa narrativa, vendo, putz, eu apanhei a vida toda, não me fez mal, eu estou aqui, mas olha quantos outros lugares que eu poderia estar por conta disso. Nunca sofri racismo, porque aqui a gente não sofre, né? Racismo. O Brasil, aqui em Santa Catarina, é o melhor lugar do mundo, certo? Para as pessoas pretas, né, residirem, né? Boa, né? Porque a gente acaba não ouvindo tanto, mas inclusive, né, algumas coisas disso também, como a demanda não chega. Porque quando chega, por exemplo, na delegacia especializada, por exemplo, quem está atendendo é uma pessoa branca, onde é que está a identificação, né? Então, e aí quando vem, tipo, o olhar que tem quando uma pessoa preta entra na delegacia, né, tipo, onde é que está a algema dela? Certo? Por que ela entrou sem estar algemada? Então, é isso que eu queria que a gente começasse a pensar assim, a sociedade é estruturada a partir dessas relações de poder, né, pelo racismo, pela LGBTfobia, por tudo que o Bando trouxe, e isso vai constituindo o modo como a gente vive, o modo como a gente conta a nossa vida. E por isso que eu acredito que é importante a gente sempre resgatar a narrativa da nossa vida para poder ir refletindo sobre ela. Eu estou aqui, eu nunca sofri nada. Será que você nunca sofreu nada? Será que realmente foi tranquilo para você? Eu trabalho no doutorado agora, estou trabalhando com homens autores de violência, né? E aí entender que esses homens, quando chegam, eles não entendem que aquilo que eles cometeram era violência. Que eles aprenderam que é assim que os homens se relacionam, né? E eu sempre falo assim para as mães que têm filhos meninos, para os pais que têm filhos meninos, de que o modo como eles estão criando a história para o filho deles está levando eles para uma morte muito mais próxima do que uma vida muito mais longa, né? Então, a partir do momento que eu falo, olha, não chora, seja homem, seja forte, homem não chora, homens se suicidam porque não sabem lidar com o sofrimento. Homens cometem o suicídio muito mais violento consigo mesmo, né, do que os outros sujeitos, porque é isso, ele não sabe, ele não tem um repertório. O Banto descobrir que ele é design, ele vai entender um pouquinho também disso, de que a paleta de cores dos homens é muito menor do que a das mulheres. Né? Por que a paleta de cores é menor? Porque a gente não sabe o que é, por exemplo, fúcsia. Você sabe o que é fúcsia? Não sei, eu não sabia, fiquei sabendo até pouco tempo atrás que é fúcsia. Não sei o que é fúcsia. Ainda hoje, se eu ver, eu digo que é fúcsia, mas dizer o que é fúcsia não dá. Né? Então, o ponto todo a nossa paleta de cores tem muito a ver com o nosso sentimento. A gente não tem muito repertório de sentimento. Então, eu nunca vou chorar fúcsia, porque eu nunca aprendi sobre aquilo. Então, eu vou aprender sempre uma relação violenta. Quando eu aprendi que expressar a minha tristeza, a minha angústia, a minha melancolia, é sempre no lugar do agressivo, porque a minha paleta de cores é vermelho, preto e branco. Não tenho rosa, aí não tenho cereja, não tenho rosa bebê, não tenho rosa envelhecido, né? Não tenho, eu fiquei sabendo que agora tem rosa milkshake, né? Então a gente vai descobrindo, tem vários tons, e o rosa milkshake é muito diferente do rosa bebê e do rosa envelhecido, porque é rosa milkshake, obviamente. Né? Então, como é que a gente então vai construindo os meninos para que também, né, como eu estou falando no meu lugar também de fala, que é de homem, como é que a gente pode possibilitar aos meninos que essa paleta de cores seja maior? Que o engolir o choro, na verdade, é engolir uma angústia, né? Engolir uma tristeza ao qual ele vai vomitar em algum momento. Né? Em algum momento, seja, às vezes vai ser contra ele, às vezes vai ser contra a sua companheira ou companheiro, ou às vezes vai ser com um terceiro no trânsito, né, que bateu no carro, já sai gritando, o outro tem uma arma e aí vai para as vias de fato, né? E a mesma coisa para as meninas, o quanto que a gente reserva para as meninas no lugar do cuidado. E isso vai dizer, por exemplo, eu estou falando agora de enquanto pai de menina, o quanto que a gente tem trabalhado com as meninas em casa nesse olhar mais feminista, né, nessa perspectiva mais feminista, de que elas podem fazer aquilo que elas quiserem. Certo? Elas podem. Se elas estão a fim de jogar bola, futebol, elas vão jogar futebol. Se elas estão a fim de brincar de
de boneca, elas vão brincar de boneca. Se elas estão afim de botar as bonecas como travezinha para jogar o futebol, elas vão botar as bonecas. Então, elas podem fazer isso. E o quanto que é difícil para a gente, que foi construído do machismo, né, nessas relações machistas, patriarcais, não criar uma narrativa para elas igual a todas as outras meninas, que você, olha, você é cuidador, você tem que cuidar de mim, quando você crescer, o papai vai estar sozinho, e aí quem que cuida do papai vai ter que ser a menina, né? O papai vai ter que ser cuidado pelas filhas, né? Então, se tivesse filho homem, será que filho homem a gente teria essa narrativa também? A minha mãe costumava dizer que o sonho dela era ter uma filha menina para poder cuidar dela no final da vida, que agora é o problema das noras, né? Tipo assim, pô, mãe, eu sei cuidar, né? Eu vou cuidar de você. Não. Se não quiserem cuidar de mim, então eu vou para um acolhimento institucional, né? Eu vou para um asilo. Falei, tá bom, mãe, então pode deixar. Quando a senhora for idosa, a gente conversa sobre isso, né? Então, também não ficar também criando uma violência contra a pessoa idosa. Então, assim, gente, não, só estou trazendo um pouco das narrativas de pensar, porque o bando ficou tão bonito assim que eu não quero estragar, né? Mas é dizer assim, o quanto que toda essa estrutura, né, essas relações de poder que nos estruturam, demarcam muito do nosso destino, né? Então, homens morrem mais cedo que as mulheres por conta disso. Se perguntar para um homem quando foi a última vez que ele ele fez o preventivo, ele vai ter o preventivo o quê? Nem uso preservativo, quanto mais fosse o preventivo. Então, sabe que você tem que ir no médico, ver problema cardíaco, essas coisas, tudo mais. Ah, não, isso não, tipo, eu nem tenho tempo para isso, né? Isso aí não, mas e a sua esposa? Ela faz? Não, ela vai, então cada 6 meses ela está no médico. Então, nós não somos ensinados a cuidar, nós não nos cuidamos, né, falando quanto homem, e a gente também tem um destino muito mais breve ao encerramento da vida. Então, é na infância que a gente vai produzindo esse destino. Então, é nas relações da infância que a gente vai produzindo o destino. Uma criança, um menino gay na infância, ele sofre muito. Uma menina lésbica na infância, uma menina trans sofre muito mais, né? Porque a nossa sociedade é organizada para exterminar os corpos indesejáveis, né? Então, uma criança preta morre antes, uma criança trans morre antes, porque a sociedade ela tem esse lugar de exterminar os corpos que lhe desagradam. Então, para a gente acabar com isso, romper com isso, que essa conversa de hoje é importante e o quanto que a gente vai manter essa conversa reverberando ao longo da nossa vida, da nossa existência, das nossas relações. Quando uma mãe fala, ai, que horrível que eu quer que eu faça isso com meu filho, pode ser que nesse momento pode ser muito duro consigo mesmo, mas se você já identificou que é algo horrível, parabéns, você já fez um passo a mais do que grande parte das famílias consegue fazer, que é refletir sobre e se horrorizar com isso. Né? Não, eu faço isso com meu filho, mando ele aquela famosa, me diz porque quem foi que quebrou o vidro. Daí a criança começa a falar, cala a boca, né? Não responde para a mãe. Tá, mas eu falo ou não falo? O que eu faço aí, né? Tipo, o que tem que fazer? Então, esse silenciamento, por exemplo, de que quando a gente fala para uma menina ficar em silêncio, que ela não falar sobre ela, não falar sobre a vida, a gente está produzindo uma menina que vai ter uma relação que ela vai silenciar toda a sua frustração, toda a seu desejo de não estar naquela relação, não vai conseguir sair daquilo. Parece que é só uma fala, mas ao a gente se horrorizar por ela, significa que a gente já está predisposto, né? A gente já se colocou na predisposição para mudar. Então, o que eu queria é que a gente, com essa fala que teve aí, né, de a gente acolher quando alguém se horroriza, né, com aquilo que tem feito, porque é a partir desse lugar, desse desconforto, que a gente consegue mudar, fazer as mudanças necessárias. Quando eu não me desconforto, eu quero ficar sempre nesse lugar. Então, acho que é um pouco disso, assim, desse primeiro momento, de o quanto que a minha atuação enquanto psicólogo tem me orientado. Tenho atendido muito mais homens no consultório, foi uma proposta minha, né? Também sou psicólogo clínico também, atendo na clínica. E uma das propostas é atender muito mais homens, e é muito interessante ver quantos homens não conseguem expressar aqui o sofrimento deles. Né? Então, eu vim aqui por conta de uma situação econômica. Né? Eu estou passando por um problemão aí eu preciso me rever e tudo mais. Aí depois de 2 meses de atendimento, aí começa a falar que tem aí uma ejaculação precoce, uma impotência, porque homens também não podem ser frágeis, não podem ser impotentes, né? Eles têm que ser sempre na potência, sempre estar potente, tem que estar sempre forte, sempre sustentando
a família. Então, esse é um pouquinho disso, assim, para não ficar fazendo voltas, mas esse que eu queria começar falando de... Vamos olhar para a nossa narrativa, porque é a partir do momento que a gente olha para ela, que a gente consegue se desconfortar com aquilo que a gente viveu. Não é porque você apanhou que você precisa bater, não é porque você ouviu um cala-boca que você precisa mandar calar a boca. Né? Lembre-se da dor que foi ter sido calado. Lembre da dor que foi sentir o chinelo pesado do pai na perna. E essa dor, você pode ter esquecido ela no físico, mas o quanto que ela ainda dói na alma, né? Dói no psicológico da gente, no modo como a gente vive. Então, é um pouquinho disso do que eu queria trazer para a gente seguir conversando. Eu posso falar, gente? É que ouvindo o David, veio uma história muito da infância, assim. A minha mãe é uma mulher negra, né? Meu pai é um homem branco. E no meu primeiro dia de aula numa escola nova, a professora então nos recebe, e era uma escola, assim, super simples, de bairro. Eu sou da periferia do Rio de Janeiro, né? Enfim, e a professora nos recebe e fala assim, a mãe não pôde trazer no primeiro dia de aula, para minha mãe. A senhora é a babá. E aí a minha mãe fala, não, eu sou a mãe dela. Aí a professora, é que não parece, né? Ela tem o cabelinho liso. Desculpa e tal. E por quantos anos na minha história eu ouvi essa história e nesse tom de risada, é aquela professora, nossa, que sem noção e tal. E aí depois refletindo, né, a gente vai começando a se apropriar dessas narrativas, a gente vê o quanto de racismo tem nesse olhar, nessa fala, né? E isso se repetiu em outros lugares, né, com a minha mãe, e se repetiu com a minha mãe sendo vó, né? Meus filhos são 3 crianças brancas, né? Por conta da descendência europeia que eles têm do lado do meu marido. O pai do meu marido é neto de italiano, e eles vieram loiros e com olho claro. E a minha mãe estava num espaço com eles aqui em Campinas, e aí chega a pessoa e fala, né, que bom que ela tem a senhora de babá tão afetuosa para ajudar a cuidar dessas crianças, porque se fosse ela sozinha ia ser tão difícil e tal. E aí a minha mãe de novo silencia, né? De novo ela não tem forças para dizer, não, eu sou a avó, porque em várias outras situações. Então eu vejo assim, o quanto é presente, e as pessoas invisibilizam isso o tempo inteiro, né? Dizendo que não existe, que é mimimi, né? Racismo é mimimi, não existe, não é desse jeito. E uma outra coisa que te ouvindo também me traz o alerta quando a gente fala de família, é o quanto essas estruturas sociais, elas fomentam em nós expectativas. E se as pessoas agem de formas diferentes daquilo que a gente construiu de expectativas, a gente é extremamente violento com essas pessoas. Então, por exemplo, se a gente atende uma família que a mãe conta pra gente que ela não cozinha, a gente já alerta, né? Oh, meu Deus, as crianças estão passando fome. Será que eu preciso acionar o conselho tutelar? Né? Porque essa mãe não cozinha, e mães precisam cozinhar. Né? E é isso. Não, na casa o acordo é que eu não cozinho, quem cozinha é o pai. A mãe é negligente. Né? Essa mãe não exerce o papel dela de mãe. Então, o quanto a gente precisa fazer esse exercício, e não só para atendimento, assim, para amigos, para relacionamento, para famílias. Qualquer pessoa que viva perto de nós, mas escolha viver de uma forma diferente daquilo como a sociedade estabeleceu de padrão para a gente nessas estruturas sociais, o quanto a gente não olha com um olhar de condenação, a gente questiona, né? Então, o quanto a gente precisa o tempo inteiro se revisitar mesmo, porque essas estruturas sociais criam, assim, várias raízes, né, na nossa forma de ver o mundo, de se relacionar com esse mundo e com as pessoas, assim. Então, a gente precisa sempre, sempre treinar aí o nosso olhar para conseguir abrir o olho para olhar de uma outra forma, de um outro lugar, e trabalhar com essa coisa dessas expectativas que a gente cria, que é isso, né? É muito, muito cruel, né? No nível de crueldade mesmo. Eu vi um meme esses dias, não era um meme, né? Mas esses postzinho pique meme. E aí um mano, ele falando, né? Dizem que nossa geração é a geração do mimimi, né? E aí ele fala assim, eu tinha a minha avó, só depois que a minha avó morreu é que eu fui entender a neura que ela tinha com fechaduras e cadeados, né? É porque
ela morria de medo do meu avô quando ele bebia e tal, e porque ele se tornava mais violento e batia nela. Então, ela tinha uma brisa para manter a casa fechada nesses períodos. E aí ele continua, né? E meu avô, ele tinha vários traumas que ele trouxe de uma infância violenta, porque ele apanhou muito quando ele era criança. Aí ele fala de um tio que morreu de cirrose, úlcera, cirrose, né? Úlcera, alguma coisa, decorrência de uma depressão, porque ele bebeu muito, né? Nesse período depressivo, pós o fim do casamento, né? E aí ele fala, não é que a gente é a geração do mimimi, é que a gente é a geração que está conseguindo falar sobre, né? Então, eu acho que a importância do refletir nesse sentido, né? Eu tenho uma irmã adotada, né? Que é uma maninha branca, né? E quando ela tinha 12 anos de idade, ela passou o dia todo na rua, assim, brincando e tal. E aí, quando era tipo umas 4 horas da tarde, minha mãe chamou ela, né, para entrar e falou assim: entra para dentro, pá, não sei o quê. Entra para dentro, né? Entra para dentro. E aí falou assim: vai tomar banho, porque você tá fedendo igual aquelas neguinhas sarará, né? Aí eu tava no sofá, né, lendo um livro. Aí eu olhei para minha mãe e falei assim: mas por quê, né? Só pessoas pretas, eles cheiram mal quando fica o dia todo debaixo do sol. Aí ela parou assim, né? Tipo, porque ela é mãe de 4 filhos pretos, né? Aí ela parou assim, ficou olhando, não falou nada, assim, saca? E aí foi fazer a Samantha tomar banho. Aí ela voltou umas horas depois, assim, e retomou a conversa, né? Ela falou: poxa, eu tava pensando naquilo que você me falou ali. Sabe que você tem razão? Porque eu fiquei pensando, né? Mas o que tem a ver? Porque, de fato, né, qualquer pessoa que fique o dia inteiro debaixo do sol, ele vai exalar um cheiro forte, né? Umas mais, outras menos, mas isso não é uma condição relacionada ao tom de pele. E aí ela solta essa, né? Mas a gente passa a vida toda ouvindo coisas e não para pensar, né? Então, é isso, né? Quando a gente para pensar sobre as nossas práticas, né? Para a gente pensar essas relações, para pensar o quanto isso também está em nós, né? No sentido de não nos culpar, né? Mas também de perceber que a dinâmica da sociedade. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque é isso também, eu boto fé que, né? Existem mais pessoas boas no mundo do que más, né? Precisamos reconhecer que tem pessoas cruéis, mas assim, eu boto fé que existem mais pessoas boas. Mas aí, parafraseando o Barbudinho lá, né, estadunidense, que falou: o que me incomoda não é o grito dos maus, né? É o silêncio dos inocentes. Então, quando a gente não diz nada, quando a gente não reflete sobre isso, quando a gente não para refletir sobre essas dinâmicas, a partir de nós também, inclusive, da nossa própria experiência de vida, a gente retroalimenta e dá força para que os maus, né, tomem a frente, né? Por acaso é um momento pandêmico que a gente está vivendo, assim. Então, é muito isso, assim, né? Eu enquanto educador, né, eu já me peguei falando várias vezes assim: mas cadê a mãe dessa criança, né? Principalmente com as minhas amigas, assim, né? E é isso, né? Muitas vezes é justamente nesse momento que é divertido, né? Então eu tenho a história de uma amiga, né, a Eloá. A Eloá, quando ela tinha 4 anos de idade, a gente estava numa praça, né? E a Eloá é super ativa, assim, né? E aí tomou meia dose de refrigerante, assim. Meu, aquela menina virou um negócio ali, né? Com a dose de açúcar, porque a mãe avisou depois que ela... eu não perguntei também, né? E aí, erro meu. Então, eu dei uma super dose de açúcar para uma menina que não estava familiarizada com açúcar.
ela gostava muito de mim, né? Ainda gosta. Então eu recebi todos os ônus e os bônus, né? De passar o refrigerante. Ela ficou no meu pé assim por um tempo significativo, né? Que eu olhei assim e eu falei, a gente estava vários amigos numa atividade e eu solto um gritão. Mas cadê a mãe dessa criança que não socorre? Então é nesses momentos assim, né? Que a gente diz mesmo de maneira divertida, extrovertida, irrefletida, né? E é nesse momento que a gente acaba reforçando os estereótipos, porque o pai estava lá, né? E o cuidado não é uma tarefa só feminina, né? É uma tarefa masculina também, né? Negligenciada por nós, porque a gente é educado a não cuidar, né? Mas então é isso, né? Então, quando a gente para refletir sobre, e eu acho que é um movimento da hora quando a gente faz isso a partir das nossas experiências, né? Das nossas relações familiares, não no sentido de condenar, né? Eu estou falando da minha mãe aqui, e é óbvio que eu não estou dizendo que a minha mãe é racista, né? Eu estou dizendo, e essa foi a conversa que a gente teve, que ela reproduz, né? Uma narrativa socialmente distribuída, né? Quando pensa pessoas pretas a nível de Brasil, assim, né? Então, quando a gente para pensar isso e olha para o cotidiano, né? E acho que essa é a grande tarefa. Quando a gente olha para o cotidiano e vai vendo isso, a gente também tem esses outros mecanismos de poder lidar, né? Fazer diferente, né? Tem um ditado de um povo africano, Yorubá, se eu não me engano, que ele diz assim, né? É minha responsabilidade, né? Ser melhor que meus filhos, ser melhor que meus pais e pior que meus filhos, porque a gente é continuidade, né? E aí, pegando esse memezinho aí a geração do mimimi, a gente estamos nesse momento contemporâneo, né? A nossa geração está nesse momento que a gente está olhando para trás e está repensando, né? Novas práticas, novas formas da gente se sociabilizar, né? Entre nós mesmos e no entorno, né? Então acho que e não é uma tarefa prazerosa, assim, né? Na maioria das vezes ela é bem dolorosa. Mas é isso, é uma dor que é necessária, né? Nesse sentido. Estava pensando aqui que talvez uma forma de a gente não se culpabilizar tanto por aquilo que a gente tem vivido, né, é pensar o seguinte: a gente nasceu e deram um script para a gente foi lendo o script e foi vivendo conforme o script que deram para a gente. Vamos pensar que agora chegou o momento, a partir dessa live, né, para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois, chegou o momento de você pegar, parar, bom, será que eu quero continuar seguindo esse script? Será que eu quero seguir fazendo isso? Até esse momento você não estava se sentindo culpado. A gente não está responsabilizando você, mas a partir do momento que você quer seguir nesse roteiro, nesse script agressivo, violento, homofóbico, LGBTfóbico, racista, machista, misógino, se você quiser continuar nisso, aí agora você tem que, a partir desse momento você é culpado, porque agora você pode fazer uma escolha, né? E a gente está querendo que você pense, né? Assim como a gente teve a possibilidade de pensar, a gente teve a possibilidade, alguém talvez em algum momento, talvez não desse jeito, mas conversou com a gente, fez com que a gente refletisse sobre as nossas vidas, sobre as nossas práticas, e propôs isso para a gente também. Agora, a partir de agora, você se responsabiliza, você é responsável pelo script que você que está escrevendo agora. Agora você não pode dizer mais que é um script que te deram. Agora é um roteiro que você vai seguir, que você vai construir. Então, é uma nova narrativa. Aquilo que aconteceu, a menina ao qual eu cantei na rua, não há mais nada que eu possa fazer por ela. Eu não sei mais quem é ela, não sei quem ela é, porque ela passou e eu fui violento com ela e eu devo ter causado algum dano para ela, né? Não sei, como eu não conheço, não sei. Então, o que eu posso fazer agora é me responsabilizar pelas outras mulheres, inclusive por ela, mesmo não a conhecendo, né? Quando eu tinha na escola um colega gay, que eu brinquei com ele, e no nível de, né, trazendo uma homofobia, eu não sei mais quem é esse menino, não sei o que aconteceu com ele e tudo mais, mas agora eu me responsabilizo por ele também, né? Por todas as vidas
Então, esse é o convite, né? De que, bom, se eu estou sendo violento com meu filho, eu fui até hoje, até esse momento. A partir de agora, eu quero uma narrativa diferente. Eu quero que o meu filho olhe para trás e olhe para mim com carinho, né? Olhe com o cuidado que eu tive com ele. Então, seja pai, seja mãe, seja avó, seja o cuidador que você for. Até porque eu acho que é um outro detalhe importante de a gente trazer, principalmente a gente trabalha na assistência social, a gente trabalha muito com a seguinte ideia, não sei se a Carol e o Banto vão compartilhar desse pensamento, mas quando a gente é criança, a gente é cuidado pelos nossos pais, né? Pelos nossos cuidadores. Vai chegando um momento da vida que a gente dialoga, a gente não cuida e nem é cuidado, ou a gente cuida um pouco e é cuidado, né? Cuida um pouco, é cuidado um pouco, tudo mais. Contudo, vai chegar um momento da vida que a gente vai inverter a relação. A gente vai cuidar daquelas pessoas que cuidaram da gente. E como é que a gente ensinou cuidado lá na infância? Né? Então, eu atendo muitas pessoas idosas que, assim, eu não sei por que ele me bate. A gente conversa com o filho, com a filha, e fala, meu Deus, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado, eu estou cuidando dele exatamente como ele ensinou a gente a cuidar. Certo? A gente cuida desse jeito, lógico, depois de um bom processo de reflexão e tudo mais. Agora eu entendo por que eu falo pro meu pai assim, se limpa sozinho, que folgado, né? E era a fala que o pai fazia para ele, que a mãe fazia para ele quando ele era criança. Então vamos pensar da seguinte maneira, a partir de agora, a gente está propondo para você, não significa que você vai mudar completamente, que vai ser fácil. Mas se você tem na sua cidade aí um CRAS, um CREAS, se você tem uma entidade que trabalhe com relações, né, com serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, começa a participar também desses rolês todo aí e de começar a entender que uma nova possibilidade. A gente escorrega, né? Eu tenho 2 filhas meninas e às vezes escorrega e, lógico, a Maria Eduarda tem 17 anos, ela me fala melhor, a Maria Catarina ainda não, né? Mas fala, olha, tipo, não curti esse jeito que você falou comigo. Aí eu falo, desculpa, filho, eu vou evitar fazer de novo, né? E aí quando eu falo isso, eu acabo reproduzindo de novo. Quando eu falo, perdão, não vou fazer mais, eu crio um compromisso de não fazer mais, eu crio um compromisso comigo. Eu cuido de mim para poder cuidar dela. Então, primeiro eu firmo um compromisso comigo. Olha, eu prometo que eu não vou fazer mais. Né? Eu aponto o dedo para mim e falo, eu não vou fazer mais. E aí eu acabo não fazendo mais. Agora, quando eu falo, desculpa, foi mal, não foi bem isso, quando eu procuro a justificativa, justificar meu ato, significa que eu vou fazer de novo. Né? Então, esse é um pouco já para a gente pensar assim que agora a gente tem um compromisso ético do cuidado. Né? Então, se você estava fazendo algo que pensando sobre a sua narrativa de vida, te horrorizou agora, que te incomodou, te desconfortou, pensa, agora é o momento de você poder fazer diferente, de acolher o seu filho que talvez você fale, ele podia ser bandido, mas por que logo ele vai ser gay? Né? Como se fosse a mesma coisa, como se tivesse a mesma, né, potencial de identidade. Acolhe ele, né? Seja acolhedora, né? Porque ele não quer seguir o script que a sociedade propôs para ele quer seguir um outro script. Né? Ele está desobedecendo o script já logo cedo, ele teve essa oportunidade logo cedo. Então, acolher isso é acolher uma pessoa. Né? Uma pessoa que muitas vezes a gente acolhe quem a gente não conhece, porque não acolher um filho nosso que precisa de acolhida, né? Que já não é acolhido na sociedade. Então, como é que a gente pode acolher? Então, a proposta de pensar isso é pensar, eu estou ensinando cuidado para quando eu precisar de cuidado, eu ser bem cuidado também. Né? Então, é um pouquinho do que eu queria também para complementar essa fala da Carol e do Bando, de o quanto que a gente tem cuidado, como a gente tem ensinado cuidado e como que a gente está criando uma expectativa também para o nosso próprio cuidado, né? Como é que a gente tem possibilitado ajudado a construir a nossa narrativa junto com os nossos filhos, junto com as pessoas que estão ao nosso lado, para também cuidar da gente. Mas para isso a gente precisa antes se cuidar, né? Cuidar-se. Então, o cuidar-se é refletir sobre a narrativa e sobre o script que até hoje, dia 25/8, a gente tem seguido. Algumas pessoas vão olhar para trás, vão gostar da sua narrativa e falar, não, eu quero continuar assim porque eu não sou violenta, não sou agressivo, realmente, ok, beleza, aqueles que falam, não, vou continuar violento, continuar agressivo porque bater é o que importa, esses, então agora, a partir de hoje, a partir do dia 25, a gente está responsabilizando, né? Pelo menos para também sentir um peso também da responsabilidade, porque senão a gente tira toda a responsabilidade. O script foi dado, agora você pode escrever seu próprio script. Então, acho que é um pouco da proposta de hoje também, né? De pensar o que fazer com tudo isso que a gente falou hoje, né? E como é que a gente pode transformar isso em práticas do cotidiano,
pensando não somente a pandemia, mas depois também que a pandemia acabar, né? Para não virar também que a violência não seja mais endêmica, né? Não seja mais também uma pandemia das relações sociais. Então, oi, Banto. Eu só ia. É isso, né? O grande desafio está dado. Então, a gente acabou conseguindo falar assim um pouco sobre essas estruturas, né, de como que a gente hoje olhando para trás, né,